Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde a todos nós. Uma tarde de terça-feira, para a glória de Deus. Vamos então hoje meditar uma palavra que está lá no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1, do 1 ao 12. Vamos ler toda aquela partezinha ali que fala sobre o domínio da língua, né? Sobre nós dominarmos a nossa língua. Vamos falar de fofoca, né? Crente pode fazer fofoca? Será que isso é de Deus? Vamos, em cima desta palavra aqui de Deus, falar sobre isso, sobre o domínio da língua. Amém? Então, vamos tocar o louvor, depois nós vamos de oração de palavra. Nasce um dia na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus te dá uma dança por Noé. Deus te dá um propósito para Noé. Construir uma arca e levar os animais puros e puros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor. Que o Senhor guarde, proteja, livre de todo mal e que a Tua palavra venha nos edificar, venha nos consolar, exortar, trazer a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra nos traga vida. Tua palavra é luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho. Que o Senhor guarde, abençoe, prospere cada vida que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados. Vamos ler lá então o livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para eles não nos obedecerem, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme, muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável
cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra aqui, meus irmãos, Tiago está falando, né, do poder da palavra. As palavras, né, que saem da nossa boca, da nossa língua. Está dizendo sobre o cuidado que nós devemos ter em buscar ter um domínio daquilo que nós falamos. Amém? E Tiago, ele começa falando, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois saibam que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então ele já está falando que aqueles que ensinam, né, e ele não está falando exatamente, né, contra aqueles que ensinam. Mas o que ele está dizendo é que nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, né? Porque seremos julgados com rigor, né? Então, ali no versículo 2 ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, às vezes eu digo, né, que nós devemos falar menos e observar mais, né? Por quê? Porque às vezes nós queremos participar de tudo, queremos falar de tudo, queremos, né, pitaquear e acabamos, às vezes, falando demais, falando que não é a realidade das coisas, e nós acabamos por nos prejudicar. Acabamos, né, por não dominar a nossa língua. E ali Tiago está dizendo que quem consegue, né, se alguém não tropeça no falar, é perfeito, né, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Então ele está falando que a língua, aquilo que nós falamos, tem poder de criar coisas, criar realidades, criar circunstâncias, né? Então, por que ele diz isso? Porque lá no livro de Gênesis nós já vimos que Deus criou os céus, criou a terra pelo poder da palavra e criou também o homem à sua imagem e semelhança. Então, o poder criativo de Deus de criar as coisas, esse poder foi transferido também para o homem. Então, eu queria direcionar, né? Porque muitas vezes a gente escuta tanta fofoca, tanta mentira, tanta coisa, né, a respeito. Nós estamos aí no tempo dos fake news. Nós vemos tantas notícias falsas, né? E muitas vezes aquela notícia, aquela palavra, aquilo que foi falado a respeito de alguém, é tudo fake, é mentira. Não é a realidade. Então, a fofoca, aquilo que é falado a respeito de algo, a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa que aconteceu, ela vai emitir algo muitas vezes que é destrutivo, né? Então, por que Tiago segue falando ali, quando colocamos o freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar todo o animal. Então, se nós controlarmos a nossa palavra, né, nós temos um controle, um autocontrole, um domínio das coisas que acontecem conosco. Ó, tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto, semelhante à língua. Ela é um órgão pequeno, mas se vangloria de grandes coisas, e vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então, né? Tô falando, a língua é um órgão pequenininho, mas ela pode contaminar todo o nosso corpo. E diz que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, que colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
O que eu quero dizer? Que esse autocontrole nós devemos buscar, né? Buscar termos um autocontrole, não falarmos de tudo, não emitirmos parecer a respeito de circunstâncias, de situações, de coisas que acontecem ao nosso redor. Porque às vezes nós podemos estar nos metendo em confusão, falando o que não é para ser falado, participando de conversas que não é para nós participarmos, e falarmos menos e observarmos mais, né? Ouvirmos mais, para podermos discernir se aquilo que está sendo falado está vindo da parte de Deus ou está vindo da parte do inferno. Porque a palavra diz que a língua é incendiada pelo inferno. Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando, com o que nós estamos comentando, com as notícias que nós estamos espalhando, falando a respeito de algo ou de alguém. Porque aquilo pode ser, né? Pode ser que alguém esteja sendo inflamado pelo inferno. Que o texto é claro ao falar que a língua, ela vai bendizer, né? O Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança. E Tiago, ele está questionando, será que da mesma boca pode proceder bênção e pode proceder maldição? E ele diz, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então nós sabemos que existe uma fonte divina de inspiração e uma fonte maligna. E para tudo é assim, uma fonte divina, algo que vem de Deus, e algo que vem do inferno. Então, se nós temos o poder criativo que Deus também tinha, nós criamos coisas, criamos situações, criamos realidades, situações. Então as nossas palavras, elas têm criado o quê? Elas têm, a partir das nossas palavras, nós temos determinado vida, nós temos edificado, nós temos construído pontes, nós temos trazido vida e não morte à vida de outros, a realidades, circunstâncias. E eu queria falar de fofoca, porque já passei por isso, né? E Deus, às vezes, simplesmente, ao nós passarmos por determinadas provações, por determinadas circunstâncias, Deus só faz assim, silêncio, fale menos e observe mais, discirna o que está acontecendo. Porque muitas vezes a fofoca, quem está fazendo a fofoca, se a gente observar, nós vamos verificar o caráter de quem está falando, né? Porque alguém que tem o caráter, busca, né, Deus, busca estar no centro da vontade de Deus, busca estar fazendo a vontade de Deus, ela não vai estar fofocando, ela não vai estar criando coisas que trazem morte, que trazem prejuízo, que trazem destruição para a vida de outros, né? Então, tomemos cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós estamos falando a respeito de outras pessoas. Porque desta boca aqui não pode sair bênção e maldição. Eu não posso ser uma fonte de água doce e ao mesmo tempo salgada. Não tem como ser as duas coisas. Tiago está falando disso. Ou nós somos bênção, nós usamos a nossa boca para abençoar, para construir, para edificar coisas boas, para abençoar pessoas, ou nós usamos para destruir, para matar, que são as finalidades do inferno. Que o diabo incendeia, o diabo gosta de quem fala a inverdade, de quem fala mal do outro, de quem espalha fofocas, de quem espalha mentiras. Então, fofoca não é coisa de crente, né? E se eu abrir a minha boca para profetizar aquilo que não vem da parte de Deus, isso não acontece. O que vai acontecer é eu criar uma realidade totalmente diferente. Se eu inventar uma fofoca a respeito de João, é mentiroso. Eu estarei lançando essa pessoa numa injustiça, vamos dizer assim. E será criado em volta dela uma realidade que não era para ela estar vivendo. Ou seja, pessoas saberem que ela, né, é o que aquela pessoa disse ou não, né? Às vezes a pessoa não é aquilo ali, mas as outras pessoas estão olhando. Aí começa um a olhar, começa um a julgar, e um olha distorcido, o outro olha distorcido. Já cria um clima de desconfiança, um clima que não é um clima de comunhão, porque algumas pessoas vão se afastar. Não quer andar com mentiroso, não quer andar com invejoso. E muitas vezes aquela fofoca, que é algo que é lançado, né, no nome daquela pessoa, não é a verdade. Não é aquilo
né, que a pessoa é. É uma notícia, é uma inverdade, é algo falso, algo fake, algo criado, algo que alguém, através da sua palavra, criou uma personalidade, uma realidade que não condiz com aquela pessoa. Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado sim, para que a nossa língua, ela seja para bendizer, ela seja para abençoar, ela seja para edificar vidas e não criar morte, não gerar destruição, não gerar coisas que não foram feitas para ser gerada através das palavras. Então, as palavras, elas vão criar uma realidade, elas vão criar coisas, elas vão criar uma expectativa ou vão gerar, né, bênção ou vai gerar maldição. Então tome cuidado com as suas palavras que eu coloquei aqui, ó, né, porque elas vão ser uma fonte onde você vai poder criar e a partir disso gera-se bênção e gera maldição. Por isso que Tiago fala que uma figueira não vai produzir azeitonas e uma videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós vamos conhecer muitas vezes o caráter das pessoas por aquilo que elas estão falando. Então, a fofoca muitas vezes, né, vai falar mais da pessoa que está fazendo a fofoca, falando, do que de quem está sendo falado. Por isso que o dom de discernir, nós precisamos nos calar e observar mais, ouvir mais, observar mais. Por quê? Porque às vezes quem está falando mal do outro tem algum motivo, alguma razão, né? Às vezes quer prejudicar o outro, não quer que o outro seja abençoado. E está sendo inflamado pelo inferno para proferir aquela inverdade, para dizer que o outro é falso, que o outro é mentiroso, que não é profeta de Deus, que não fala o que vem de Deus. Mas isso são injustiças. As palavras às vezes criam cenários fakes, criam pessoas que não existem, né? E o diabo, ele é fofoqueiro mesmo, então ele quer mais que fale mal do outro, que invente coisas a seu respeito. Mas a realidade, meus amados, é que a fofoca, ela vai revelar quem o fofoqueiro é. O caráter da pessoa, né? A fonte que essa pessoa está consultando. Se é divina ou se é diabólica, né? Não tem como ser as duas coisas. Não tem como servir a dois deuses ao mesmo tempo. Então que nós possamos ter cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras muitas vezes vão criar um cenário de injustiça na vida do outro, né? E se essa pessoa entrega essa injustiça nas mãos de Deus e pede a justiça e coloca nas mãos de Deus, Deus vai falar quem é quem. O tempo irá mostrar quem é quem, né? Eu já passei por isso e coloquei nas mãos de Deus. Deus disse, fique quieta, não fala nada. Porque Deus defende aqueles que honram o nome dele, né? Então, em momento oportuno, Deus irá falar, Deus irá dizer, né? O comportamento vai falar, as situações vão falar. E aqueles que falam mal dos outros para difamar vão acabar gerando um clima de desconforto, de desconfiança. Muitas vezes vão mudar os destinos das pessoas, vai contaminar o futuro daquela pessoa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é o Deus que vê as injustiças, que vê as fofocas, as calúnias, as difamações. Deus é não um Deus que faz justiça, é um Deus que muda destinos. E Ele não deixará que alguém inocente pague, né? Então, quem é fofoqueiro, eu creio que a pessoa está se responsabilizando com aquilo que ela vai pagar futuramente, né? Se ela costuma espalhar em verdade, eu creio que ela já esteja se preparando para no futuro ela perder a credibilidade, as pessoas perderem a confiança nela. Que é isso que vai acontecer, né? Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Você crê nisso? Eu creio. Então, meus amados, ouça mais, fale menos, julgue menos, né? Compre menos, compare menos. Tem gente que compra para depois levar, traz, fala. Então, meus amados, a língua é esse pequeno órgão, mas ela pode ser incendiada pelo inferno e ela pode contaminar todo a sua caminhada, todo o seu futuro. E os fofoqueiros, os mentirosos, as pessoas que gostam de fazer fofoca,
elas podem perder a credibilidade, perder a amizade, perder conexões, porque o que as palavras dela está criando é o que o inferno gosta: destruição, morte. Não está construindo, está destruindo. Amém? Então é importante a gente focar nisso, que a nossa boca seja usada por Deus. Nós deixamos Deus usar os nossos lábios e deixamos o inferno para lá. Não sejamos contribuintes com as obras das trevas, fazendo fofoca. Amém? Porque a fofoca vai falar mais de quem está fazendo fofoca do que aquele que está sendo alvo da fofoca. Amém? Que nós possamos pegar essa chave. É uma chave bem pequenininha, bem tranquila, mas emprestemos os nossos lábios para o céu, para Deus falar através dos nossos lábios. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele te cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então, amados? Vamos orar? Vamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele fará justiça em nosso respeito. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, emprestar a nossa língua aos céus, para trazer, Senhor, as palavras de Deus, a revelação de Deus. Hoje nós aprendemos, Pai, que as palavras revelam quem nós somos, revelam o nosso caráter. Então, meu Deus, que nós possamos emprestar a nossa boca para o céu, para profetizar aquilo que traz vida, aquilo que constrói, aquilo que edifica, aquilo que constrói pontes entre nós e as bênçãos de Deus, e não aquilo que traz morte, que traz destruição, aquilo que vem para roubar e para matar e destruir, que nós deixamos de lado, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos usados pelo céu para sermos bênção na vida das pessoas, Pai. Que nós possamos criar ambientes de comunhão, ambientes onde há comunhão, Pai, onde há amor e união entre nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende toda a ação maligna do inferno para que haja contaminação no teu meio, para que haja falsidade, mentira, para que haja julgamentos muitas vezes errados. Que nós venhamos, Pai, a vigiar com as nossas palavras, para não estarmos criando aquilo que não provém de Deus, mas sim aquilo que é inflamado pelo inferno. Em nome de Jesus Cristo, que da nossa boca possa proceder apenas bênçãos. Bênçãos é o que nós queremos declarar. Queremos criar aquilo que é de Deus, a vida de Deus, construir pontes para um futuro de paz e de prosperidade, para um futuro abençoado em nome de Jesus. Que nós venhamos, Pai, a tomarmos essa decisão de não falarmos daquilo que nós não vimos, não sabemos, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir mais e falar menos. E que o Senhor derrame sobre nós discernimento espiritual, para nós não cairmos na cilada de estarmos falando demais, pecando, porque a Bíblia diz que o pecado está na multidão das palavras. Então que nós possamos, Senhor meu Deus, ouvir a Tua voz falando conosco e declararmos apenas a Tua palavra, declararmos apenas aquilo que traz vida, declararmos o que traz edificação. Que nós possamos, meu Deus, pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, confrontar, para que haja, Senhor, conserto, para que haja arrependimento, confissão de pecados, porque o Senhor é o Deus que perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Sabemos que não somos perfeitos,
mas o teu Espírito Santo está disponível para nos ensinar todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês e nós voltamos amanhã.